Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 2.1, Conteúdos, Imagem Corporal e a Repressão do Corpo. Saúde mental e exercício físico. Habilidades. Reconhecer os variados benefícios da atividade física para o corpo e mente. Julgar os padrões de estética e reprodução ideológica do corpo determinados pela sociedade. Olá, boa tarde, caros professores presenciais e caros alunos aí do primeiro ano aí do EJA, né? Primeira fase aí do EJA, do ensino médio, né? Vamos dar continuidade. Ontem nós vimos, né, tivemos 4 momentos ontem, 4 aulas, né, que nós fizemos a aula que aconteceria no sábado assíncrona, né, ela foi transferida para ontem. Que bom que vocês tiveram o conteúdo, né, dado aqui pelos professores do Centro de Mídia, ok? Tá bom? Então vamos dar prosseguimento aí, vamos ver uma pequena revisão antes de entrar no nosso assunto de hoje. Nas últimas aulas, nós falamos aí, né? Tivemos esse assunto aí, ó. Conhecer os benefícios da atividade física para o organismo e a saúde. Também falamos aí os efeitos que a atividade física exerce sobre o organismo e a saúde, né? Então, os benefícios e os efeitos. Lembra que eu citei ontem na última aula lá? Falei, né, quais são os benefícios e os efeitos que acontecem, ok? Só que antes de a gente começar a falar detalhadamente isso aí, nós vimos os conceitos de atividade física. Vamos ver aí, ó, para relembrar. Peguem o caderno de vocês, lápis, caneta e anotem. Então tá aí. O conceito de atividade física, né, é um entre muitos, é esse aí, ó, tá? Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso, tá? Que repouso é esse, professor? Aquele que você fica sentado ou deitado, né? Ou daqueles movimentos que não tem grandes gastos calóricos. Exemplos: o caminhar, né? Para se deslocar de um lugar para outro, passear com o cachorro, subir escadas, lavar o carro, brincar com os filhos, dançar, cuidar do jardim, entre outros, muitos aí, ok? Então esse foi o conceito que nós falamos ontem. E também vimos o conceito de saúde, que é um estado, né, que é o estado completo, bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, as pessoas que pensam que saúde é aquela pessoa que não tem nenhuma doença ali, né, alguma patologia, né, da fisiologia do corpo, está muito enganado, né? Você tem que ver se está bem fisicamente, né, estruturalmente, a parte mental e a parte social, como nós comentamos ontem, tá bom? Então esse foi o último assunto que nós vimos ontem aí, tá? E vamos ver qual é o primeiro desafio de hoje, vamos lá. Então tá aí, ó. A imagem dessa escultura feita no período da não é essa, é essa aqui. A imagem dessa escultura feita no período da pré-história representa o estereótipo de um corpo feminino perfeito para a sociedade daquela época. Nos dias atuais, o que mudou, o que permanece neste estereótipo? Então, nós vamos falar rapidamente, né? Porque o nosso tempo das aulas de hoje é bem curto. Vamos falar o que é estereótipo. Vamos entender, né? Porque a sociedade, ela coloca aí algo, né, na mídia como se fosse o perfeito, né? Tem que seguir aquele padrão de beleza, né? Alguns padrões de vestimento e assim por diante. E não é bem assim que funciona. Então, nós vamos entender um pouco sobre isso aí hoje, tá bom? Vamos lá, vamos ver o conceito. Então, está aí, ó. Estereótipo, né, é a generalização que as pessoas fazem sobre comportamento e características das outras pessoas e implica no julgamento, como eu acabei de falar aí, ó, da aparência, das roupas e parte cultural, etc.
digamos, aparência. De repente, você aí gosta de ter o cabelo grande, algum rapaz, cabelo comprido, grande. Já os seus colegas não, gostam de cabelo curtinho. E aí ficam um julgando o outro, né? Ou aquele rapaz que tem um cabelo grande fica sendo julgado pelos outros, ou porque de repente alguém só gosta de usar roupa escura, né? Ou gosta de pintar a unha e colocar um brinco. Então, isso aí é um estereótipo, né, de algumas pessoas, assim como existem vários, né? Então, nós vamos ver alguns modelos aqui, ó, de estereótipos. Vamos começar aí, ó, das mulheres, ó, a mulher tipo modelo, né? É um estereótipo, tem tipo modelo, assim como tem o homem. Aí o rapaz aí, ó, né? Ele não é grandão, né? Tem um corpo sarado, tem uma massa muscular adequada ao peso e à idade dele. Então, isso aí é o estereótipo de tipo modelo, tanto o homem como a mulher. Ou existe também esses outros dois aí, ó. Vamos dar uma olhadinha. Tá aí, ó, o homem tipo fisiculturista. De repente, um rapaz desse volume aí olha para aquele outro rapaz, vai falar que o estereótipo dele é de uma pessoa muito magra e que de repente não é adequado, que não é saúde ser daquele jeito. Ou vice-versa. O estereótipo do modelo pode ter a mesma visão do fisiculturista, né? E a mulher tipo marombeira também. Tem muitas mulheres que olham para essa moça e vai falar, parece um homem, né? Então, assim, já faz um pré-julgamento da aparência da pessoa, né? Porque não deixa de ser um estereótipo, né, diferente, assim como a modelo tem a fisiculturista aí, a marombeira, ok? Dando continuidade aí, ó, também existe o quê? O homem tipo fofinho, que a pessoa se sente bem, né? Ou a mulher tipo fofinha, sem nenhum preconceito, tá aí, ó, né? O importante é a gente se sentir bem, como falei na aula anterior, né? Com aquilo que a gente vê num reflexo, num espelho. Então, as pessoas têm que se aceitar e não tentar transformar. Como nós falamos ontem, né? Nós temos que tentar melhorar e não transformar algo que de repente não se muda, né? Tão rápido, né? E de uma vez, tá bom? Então, esses aí são alguns estereótipos que nós colocamos aí de exemplo, né? Para que vocês tenham uma noção. Assim como tem vários, poderia ter colocado aí o estereótipo de um roqueiro, de um metaleiro, né? De um pessoal do funk, ou pessoal do samba, do pagode, que cada um tem um tipo de vestimento, né, diferenciado, tá bom? Dando continuidade aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esse mito, né, que às vezes a imprensa coloca do corpo perfeito. Vamos dar uma olhadinha aí rapidinho, ó. Então, o que é o mito do corpo perfeito? As mulheres e os homens, né, hoje em dia, então, se preocupam demais, cada vez mais, com a forma física, né? Os quilinhos a mais, a pele, o cabelo. Ó, os quilinhos a mais, você vê a quantidade de academias. Vou dar um exemplo aqui em Manaus. Quando eu cheguei em Manaus há 20 anos atrás, quase não se tinha academia. Hoje, em vários bairros, tem que ter pelo menos algumas academias, 2, 3 em cada bairro. Então, melhorou e muito, aumentou e muito. A mesma coisa, clínica de estética, salão para cortar cabelo, né? Então, assim, aumentou e muito. Clínica de estética, então, prometem muitos milagres, e que não vai acontecer tão facilmente, né? E aumentou também a quantidade aí de salões de corte de cabelo, né? Então, assim, manter uma aparência, vamos voltar lá, né? Manter uma aparência agradável é, sem dúvida, algo positivo para uma vida de qualquer pessoa. Faz com que você se sinta mais feliz e mantenha uma boa autoestima, né? O excesso de preocupação, entretanto, pode não ser tão legal assim e muitas vezes interfere negativamente até mesmo na parte sexual, né? Ok? Dando continuidade em relação a esse assunto, vamos ver a influência da mídia. Tá aí, ó. A mídia e as propagandas nelas veiculadas trazem um tipo de cultura colocada como sendo a mais correta, e que não é, gente, não é aquilo ali, ela lança aquilo ali por causa do capitalismo, do consumismo, né? Eles colocam lá que aquela pessoa, aquele tipo de roupa, aquele tipo de calçado, aquele tipo de maquiagem é o correto, mas não é, né? O correto é aquilo que você gosta, aquilo que você se sente bem. Então tá aí, ó. Utilizam a beleza, a perfeição e associam a felicidade ao consumo, como eu acabei de falar, ó. Neste caso,
ao consumo de produtos que possam tornar as mulheres cada vez mais belas, fazendo com que o consumo se torne a base das relações. Isso aí tem tudo a ver hoje em dia, né? Acontece demais. E aí, consumo. O que é o consumismo? Está aí, ó, né? É o ato de consumir produtos e ou serviços. Há várias discussões a respeito do tema. Entre elas, o tipo de influência que as empresas, por meio de propaganda e da publicidade, né, bem como a cultura industrial, por meio da TV e do cinema, exercem nas pessoas. Olha, quem é que sustenta as grandes emissoras de todos os países? São as indústrias, é a propaganda. Então, se não tiver propaganda de algo, não tiver o que vender, não tiver o que divulgar, né, as emissoras não conseguem se manter, ok? Muitos alegam que elas induzem ao consumo desnecessário, sendo este um fruto do capitalismo e um fenômeno da sociedade atual. Nós vivemos num mundo capitalista. Quem pensa que não é, que é outra coisa, é socialismo, outra coisa não é. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Ok? Então isso aí faz parte do nosso assunto também, o consumismo, tá? Ok? E vamos falar do dismorfismo, que o dismorfismo tá aí, ó. A dismorfobia, também denominada transtorno dismórfico, né, corporal, ou síndrome da distorção da imagem, é um transtorno psicológico caracterizado pela preocupação obsessiva com algum defeito inexistente ou mínimo na aparência física. Então tá aí, ó, eu coloquei esse exemplo do Michael Jackson. Olha como ele era quando ele, né? Isso aí já estava grande, mas quando ele iniciou com os irmãos dele, já era pequeno. E já era diferente. Aí, nessa primeira imagem do lado esquerdo, ele já começou a transformação. E a do lado direito foi uma das últimas imagens antes dele falecer. Veja a transformação, porque ele não se aceitava do jeito que ele era. A mesma coisa essa senhora aí, ó. Olha como ela era, e ela na imagem do lado esquerdo, e ela não se agradava, né, com a imagem. E ela conseguiu se transformar. Olha, ela engrossou as sobrancelhas, olha os lábios, o que ela fez com os lábios, né? Assim como tem outras pessoas que não se aceitam e aí começam a fazer aquilo que nós falamos ontem. Você não se propõe a ter uma melhora, você se propõe a se transformar. Tudo isso, às vezes, por quê? Por causa de um estereótipo que a sociedade, às vezes, coloca, impõe. E aí você entrou naquele ritmo ali, né, que foi colocado, você acaba se viciando e acaba tendo que, em vez de melhorar, você pensa somente em se transformar, tá? Então, nem tudo que é colocado pela mídia é o correto. O correto é aquilo que você acha que vai ser melhor, né? Para você, né? E não olhar e aceitar tudo que é colocado. Mas hoje em dia acontece muito isso. A mídia influencia muito, principalmente em questões de vestimento, né? Roupas, calçados, maquiagens, né? Tratamento, então, estético é algo que tem e muito, né? Eu vejo tantas clínicas aqui em Manaus prometendo verdadeiros milagres com procedimentos estéticos, né? E as pessoas acreditam, né? Mas em relação à estética, existe até uma organização mundial para demonstrar que nem todos esses processos têm o efeito, a grande maioria não tem o efeito que prometem, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo desse primeiro momento, falar do estereótipo, né, do corpo perfeito. O corpo perfeito é aquele que você se vê lá, você vê o seu reflexo e se sente bem, ok? Tá bom? E nada daquilo que é colocado aí, que a mídia coloca para a sociedade, tá? Então vamos dar continuidade à nossa aula aí, com esse segundo momento aí com o professor Kim, tá bom? Vamos lá. Olá, boa tarde, caros amigos, alunos e professores do primeiro ano, primeira fase da EJA, Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aí à nossa aula de hoje, certo? Porque estamos encerrando aí a primeira unidade, né? Então a gente tem essa continuidade de estudos e logo mais vem a revisão. Muito bem,
não vai ser possível mostrar aqui rapidinho os slides, mas foi falado sobre o estereótipo, né, do corpo perfeito, esse estereótipo que a sociedade costuma colocar para as pessoas, né? A sociedade cria esse modelo de um corpo, de um padrão corporal que as pessoas têm que seguir. E hoje em dia, qual é esse novo estereótipo, né? O da mulher magra, saradona, o homem também bastante musculoso, sarado, né? E aí a gente tende a rejeitar qualquer outro tipo de padrão corporal fora desse estereótipo. E aí devemos ter cuidado, porque aí é a partir desse momento que surgem as falhas, né, na nossa personalidade, na nossa imagem corporal, na nossa própria maneira de se ver. E aí a gente poder ter consciência desses estereótipos é um dos passos também para ter uma ótima saúde mental, né, que é o tema da nossa aula deste momento. Então, o que é a saúde mental? É a capacidade de apresentar um equilíbrio estável entre as aquisições interiores e as experiências ou pressões exercidas pelo mundo exterior. Então, você, como um indivíduo, aí você tem o seu próprio a própria maneira do seu corpo se organizar, né, no seu interior, na sua parte interna, de você organizar seus pensamentos, sua psique, seu aspecto emocional, né? Você tem essa própria organização interna, mas também fora do seu corpo existe muitos estímulos, existe muita pressão, existe todo um acontecimento que tem uma certa influência sobre você. E você tem que aprender a lidar tanto com esses estímulos internos quanto os estímulos externos. E quando você consegue equilibrar essas duas coisas, né, você então tem uma saúde mental. Tá? Então, a saúde mental não está relacionada somente com o fato da pessoa não ter doenças mentais, né? Quais seriam as doenças mentais? Esquizofrenia, depressão, todos os tipos de demências, loucuras, né, que faz a pessoa se tornar um doente mental, né, que precisa de ajuda do psiquiatra. Mas as pessoas que têm somente um desequilíbrio interno, essas pessoas estão com a sua saúde mental desestabilizadas também. Tá? Não precisa você necessariamente ter uma doença mental para sua saúde mental estar ruim. É só você perceber, quando você está muito emotivo, muito irritado ou muito sensível, então é sinal de que você sinal de que você está com a saúde mental abalada. É necessário então você trabalhar esse seu componente interno para você melhorar a sua saúde mental. E nada melhor também do que prevenir, certo? Assim como a gente previne também as doenças físicas, as patologias físicas, nada melhor também do que você se preparar para prevenir as doenças mentais. E como é que a gente faz isso? Através da prática de atividades físicas, através de socializações, através de atividades que reforçam o lado positivo, né, das minhas emoções. Então existem N maneiras de você trabalhar bastante esse lado positivo da sua saúde mental. Muito bem, as estatísticas comprovam que cerca de 23 milhões de pessoas sofrem de doenças mentais. Só no Brasil, 23 milhões de pessoas sofrem de doença mental, certo? Essas realmente são doenças mentais, ou seja, pessoas que sofrem de depressão, sofrem de dupla personalidade, sofrem de esquizofrenia. Então, são pessoas que realmente
necessitam de um atendimento psiquiátrico, né, com base em terapias farmacêuticas, para poder encontrar uma cura para esse problema. Tá? Então aqui nós estamos falando mesmo não somente de questão de saúde mental, mas realmente de doenças mentais. E muitas vezes a gente nem percebe que essas pessoas estão sofrendo com essas doenças. A gente só percebe quando elas chegam ao extremo, né, das suas crises, que é ou se matando ou fazendo tragédias, como o caso lá do vigia que botou fogo na escolinha lá infantil, né? Ele com certeza estava passando por muitos problemas que gerou essa crise, né, de doença mental nele, que levou ele a fazer essas coisas. Então muitas pessoas veem a notícia e dizem: nossa, mas que absurdo, como é que esse mundo está desse jeito, né? Como é que um homem desse faz uma coisa dessa? Mas ninguém para pensar o que será que aquele homem estava sofrendo e que foi a gota d'água quando ele recebeu a demissão lá da escola. Então vejam como as coisas elas são bastante ocultas aos nossos olhos. Então, até o começo do século XX, as pessoas com doenças psíquicas eram excluídas da sociedade. Então, tratar as doenças psiquiátricas era, na verdade, um grande tabu, um grande mistério. A ciência ainda não tinha evoluído nos estudos cerebrais, né, e também da psique, e realmente faziam verdadeiras atrocidades, né, verdadeiras atitudes desumanas em nome de uma terapia meio, até mesmo a gente pode falar uma terapia louca, né? Porque realmente faziam verdadeiras torturas com as pessoas que sofriam com patologias psíquicas. E daí então, na tentativa de esconder realmente essas pessoas, o que se fez? Criou-se os antigos manicômios ou hospícios, onde que eram na verdade verdadeiros depósitos de doentes, né, de pessoas com doenças mentais. Eles simplesmente jogavam as pessoas lá dentro e esqueciam, abandonavam elas, e as pessoas que trabalhavam naquele lugar, né, os médicos, faziam muitas vezes tratamentos à base de eletrochoques, à base de castrações químicas, de remédios realmente que deixavam a pessoa totalmente entorpecidas, e também cirurgias que acabavam por destruir toda a funcionalidade mental daquelas pessoas, como a gente viu na imagem anterior, né? O paciente lá que recebeu uma lobotomia cerebral, ou seja, fizeram uma cirurgia no cérebro dele, destruindo uma localidade do cérebro que eles acreditavam ser responsável pela loucura, mas deixavam a pessoa simplesmente vegetativa, como estamos vendo aí nessa expressão facial, né, desse pobre paciente. Graças a Deus que a tecnologia evoluiu bastante, a ciência principalmente, e os estudos sobre as doenças mentais, a ponto de hoje já não existirem mais os manicômios. Tá? Então hoje há um processo de desativação dos hospícios e há, na verdade, a criação de núcleos de terapia chamado CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. Então nesses CAPS, o objetivo já não é mais internar as pessoas lá. Elas, na verdade, não podem perder o convívio com a sociedade, com a família. Elas são estimuladas a continuarem vivendo no meio das pessoas. Só que lá, elas saem das suas casas, vão até o CAPS, lá realizam diversos tipos de atividades terapêuticas, atividades funcionais, onde elas se ocupam a mente, recebem tratamentos psicológicos, psiquiátricos, atividade física, e diversos outros tipos de atendimentos multidisciplinares, e depois retornam para suas casas, para o meio da sua família, onde eles podem ser acolhidos e amados. Ao invés de um lugar frio, totalmente afastado das pessoas,
eles agora podem continuar junto com a sua família. Então, graças a Deus que agora está bem mais evoluído, né, nesse aspecto. E agora vamos falar sobre os tipos principais de doença mental. A primeira delas é a depressão. Inclusive, já tem campanhas, né, de prevenção à depressão, porque é um dos males mais frequentes na humanidade hoje em dia. Se tornou uma verdadeira epidemia. Então, o que é a depressão? É um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Gente, a depressão não é simplesmente frescura da pessoa, como as pessoas dizem, né? Não é, isso daí é um sujeito que é fraco de espírito, não quer melhorar na vida, é preguiçoso, por isso que ele fica assim, cabisbaixo. Não é assim, gente. A pessoa que realmente sofre de depressão é uma doença muito séria. A pessoa ela está amarrada, né, numa angústia interior muito grande que ela não consegue se libertar disso. É muito parecido com, por exemplo, um vício das drogas. A pessoa ela se envolve naquele vício de forma que ela não tem forças para escapar daquilo. Ela precisa de ajuda de um profissional, de psicólogos, de vários outros tipos de especialidades para ela poder novamente se redescobrir e sair daquele meio. A mesma coisa é com a depressão. A depressão, a pessoa ela vai se trancando naquele emaranhado de pensamentos negativos, de forma que ela se torna uma refém de si mesma e ela não consegue escapar daquilo por suas próprias condições. Ela precisa de ajuda. E muitas vezes ela se tranca, ela não abre, ela não demonstra esses problemas para as pessoas e quando demonstra, não é dada a devida atenção. Por exemplo, a família acha que isso é bobagem, logo vai passar, se esquente não, né? E não dá a devida atenção e a pessoa vai se fechando cada vez mais. E aí começa a aumentar a depressão até chegar no ápice da sua crise, que é ela cometendo suicídio. Então, aí no meio de vocês, talvez possa ter pessoas que estejam sofrendo disso agora. Então, é importante falar, é importante ir em busca dos centros de atenção a pessoas com depressão. Outro problema também de saúde mental é o transtorno da ansiedade. Um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. E isso gera, muitas vezes, aquela chamada síndrome do pânico, que a pessoa ela não consegue nem sair de casa, porque ela fica com tanta ansiedade, pensando em tantas coisas, antecipando tantos pensamentos, que ela tem medo de sair da sua própria casa, sair do seu quarto. Ela se tranca de tantos pensamentos ansiosos, né, expectativas negativas que ela tem. É outro problema também que necessita de intervenção médica. Esquizofrenia é outro problema, né, de saúde mental. É um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. Então, a esquizofrenia é popularmente chamada de loucura. Né? Aquelas pessoas que, no ápice da sua esquizofrenia, elas começam a divagar, sair da realidade, né, sensível e viver uma realidade paralela. Agora vamos ver um vídeo que ilustra, né, de uma maneira bem metafórica a questão da depressão. A gente vai assistir a primeira parte agora e a segunda parte depois na DLI. Observe. Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era.
Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ok, então essa foi a primeira parte do vídeo sobre essa ilustração, né, da depressão, com base, né, figurando por um cachorro preto. A sua aula continua no próximo vídeo.